os estudos vêm apontando que o Brasil vem caminhando para a obesidade. Cerca de 50% da população brasileira apresenta algum grau de sobrepeso, certo? Em sua maioria homens, vale ressaltar, sua grande maioria homens, e vem caminhando aí para obesidade. Muito bem. Pedro, a gente vai jogando aqui umas imagens de uns alimentos e você, vamos fazer tipo uma Certo. brincadeirazinha, vai ficar legal. A gente vai colocando umas imagens e você vai dizendo se dá pra gente comer ou não. Produção, tá Tá pronta, certo. tá pronta as imagens, produção? Vai jogando aí. Vamos saber quais são os alimentos que causam malefícios ao nosso organismo. Nesse nosso bate-papo com o nutricionista Pedro Medeiros. Você já viu aqui na Paraíba, Pedro? Não, nunca fui, nunca cheguei aí, mas tenho muita vontade de conhecer. Maravilha. Joga a primeira imagem aí, produção. E a famosa salsicha. E aí, ela causa malefício ao nosso organismo ou não? Salsicha é o tipo de alimento que a gente tem que excluir completamente. Mas sério? Excluir completamente. Mas quem gosta de um cachorro quente vai sofrer com isso, né? Vai sofrer porque assim, a salsicha ela é basicamente composta por muitos produtos químicos, além de ser feita com todo tipo de parte de animais, muitas vezes até doentes, entendeu? Assim, eu garanto a você que se a maioria das pessoas vissem como é feito a salsicha, eu acho que desistiria na hora de comer, pode ter certeza. É um tipo de alimento que mexe muito com o metabolismo do nosso corpo, é isso? Muito, assim, é considerado um alimento que a gente chama de ultraprocessado, que é o tipo de alimento que é ideal que haja realmente a exclusão desse alimento do nosso dia a dia, por trazer mais inflamação para o corpo, não é uma proteína de alto valor biológico, não vai trazer nenhum benefício, muito pelo contrário. Vamos um alimento, coloca aí a produção, a imagem. Ainda bem que eu não gosto muito de salsicha, já não vou sentir muita falta. Joga a linguiça, a linguiça. Lá em casa, minha mãe sempre gosta de comprar linguiça. Não, a linguiça mais saudável não é essa linguiça mexicana, é a linguiça de frango. É a que ofende menos. A linguiça, seja ela mista, de porco ou de frango, ela é ruim para o organismo em todos os sentidos ou não? Ela é ruim para o organismo em vários sentidos, assim, porque é muito rico em gordura saturada, que é o tipo de gordura que faz mal para o nosso coração, para nossas articulações, assim, leva a uma inflamação intestinal mais acentuada, não colabora com o funcionamento intestinal adequado e levando a outras doenças, né? Como pressão alta, como até diabetes, de certa forma, pode contribuir de certa maneira. Então, salsicha exclua. Qualquer uma pode excluir. Pode excluir sem medo. Eita, menino. Coloca mais uma aí, produção. Mais uma foto aí. Já fiquei triste, já comecei a ficar triste. Qual o outro alimento? Ah, isso é qual que eu esqueci agora? Mortadela, é isso, produção? A mortadela, isso aí. Mortadela Ó, pode, Pedro? o ideal é que não. O ideal é que não. É a mesma linha desses outros alimentos aí que a gente conversou. É um alimento que vai trazer prejuízo à nossa saúde, vai trazer problemas. Obviamente que não vai trazer problemas assim que a gente come, mas a longo prazo, pensando em longevidade e saúde, são um tipo de alimento, como eu falei, ultraprocessado, que é o ideal, é que a gente exclua da nossa alimentação. Esses alimentos ultraprocessados, eles contribuem muito para problemas, inclusive, de infarto, é isso? Aham, são doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, elas são adquiridas pelo estilo de vida. Então, quando a gente vai analisar aí o alto consumo de alimentos ultraprocessados e até mesmo processados de alguma forma, ela acaba trazendo para a gente prejuízos irreparáveis à saúde, problemas renais, problemas de articulação, assim conhecido, um deles muito conhecido como gota, por elevar a acidez corporal. Pode trazer para a gente problemas de diabetes, hipertensão, problemas do coração, placas de ateroma, o que seria isso? Que é a formação de placas de gordura nas veias e artérias. Ah, entendi. Qual o outro alimento, produção? Coloca aí na tela, por gentileza. Será que é outro ultraprocessado? Ixi.
Ah, não no outro, desculpa, o outro era presunto e agora que é a mortadela. Tá tudo no mesmo nível, tanto a mortadela como Mesmo presunto é nível, tudo processado. mesmo nível. Exatamente. Ah, então joga para a próxima produção, que já falamos dos ultraprocessados. E não, por favor, Pedro, você não diga que a batata frita a gente tem que tirar, porque é uma paixão nacional. E aí? Ó, a batata frita é uma que a gente dá para encaixar em algumas vezes, certo? Pensando em outras alternativas, dá para a gente utilizar a batata de formas mais saudáveis. Tem aí as opções da air fryer, dá para a gente fazer em forno, dá para a gente fazer diversas receitas com a batata também. E vez ou outra dá tranquilo para consumir, contanto que não seja uma coisa que seja corriqueira, que seja todos os dias. Ah, entendi. Quando se fala em batata, o pessoal já pensa logo no sal. Vamos colocar um salzinho na Uhum. batata. E aí existe Sim. muita gente que diz que o sal industrializado, o sal branco, né? Ele causa um mal terrível ao organismo. E se diz, não, substitua o sal branco pelo sal do Himalaia, o sal rosa, que é menos destrutivo para o organismo. Afinal de contas, os dois são ruins para o organismo ou o melhor é justamente o sal rosa? Bom, vamos lá. Vale a pena explicar bem sobre isso. A diferença do sal rosa para o Himalaia é uma diferença tão pequena que não vale a pena a substituição, certo? Primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa do sal, certo? A gente precisa do sal de maneira equilibrada. Até porque o sal é rico em sódio e o sódio ele é necessário para o equilíbrio do corpo. Porém, o que deve se levar em consideração é que o consumo normal do sal diário seria 1 colher de chá por dia. Esse é o consumo diário que tem que ser necessário, que é aproximadamente 5 gramas de sal por dia. Ah, entendi. Tem muitos restaurantes que, acho que a grande maioria deles, que eles não colocam mais sal na comida. Ele dá a opção, vem um sachê para você colocar o sal praticamente cru em cima da comida. Esse sal colocado cru na comida, ele se torna mais perigoso para o organismo que o sal diluído na comida quando ele é produzido, cozido? Não, assim, acaba sendo a mesma coisa. A intenção ali, nesse caso, é que você coloque o menos de sal possível, como é você que está colocando, e também abrir a possibilidade do indivíduo que é hipertenso e não quer colocar sal naquele momento, evitar que seja consumido ali. Então, assim, quando a gente vai falar de questão de sal, a intenção é que caso você tenha algum problema e caso você queira controlar, é a utilização realmente de outros temperos. A gente tem aí o açafrão da terra, tem a páprica defumada, tem a páprica picante, tem a pimenta do reino, que pode ajudar aí nesse gosto da comida, a acentuar o sabor da comida. Ah, entendi. Se nós falamos em sal, obviamente, vamos para o seu outro, o casal sal e açúcar. Eu só escuto o pessoal falando mal do açúcar, que o açúcar é terrível, que o açúcar causa mal para o organismo, principalmente se for o açúcar branco. Já tem vertentes que diz, não, mas o açúcar mascavo já é melhor para a saúde, troque o açúcar branco pelo açúcar mascavo, ou o açúcar demerara. Afinal de contas, qual dos três açúcares são menos nocivo para o nosso organismo, ou nenhum? Vamos lá. Quando a gente vai falar de açúcar, tudo vai depender da quantidade que você coloca na comida. Então, assim, o açúcar que tem. A diferença entre esses açúcares é que o açúcar branco, o açúcar cristal que a gente chama, ele passa pelo processo químico de retirada de muita coisa. Uma limpeza, digamos assim, e acaba retirando os nutrientes. Os outros, eles têm a presença dos nutrientes, eles são menos processados, porém, ainda existe o açúcar ali. Então, dependendo da quantidade que você colocar, qualquer um dos três vai trazer prejuízo para você, entendeu? Falamos em açúcar e aí vem a questão de... Há quem diga que quando for fazer um suco de alguma fruta, não se deve colocar açúcar, porque ali o açúcar ele vai prejudicar as proteínas que tem na fruta. Tem alguma coisa a ver com isso, não? Assim, a realidade é que o ideal é que a gente não use.
o açúcar. O ideal é que você consuma, faça o consumo do suco, de preferência com a casca, para preservar o máximo de fibras e o máximo de nutrientes, porque 30% dos nutrientes vão estar na casca dessas frutas. Então, assim, o ideal é que você consuma o suco, digamos assim, in natura, com o açúcar da própria fruta. E o mel? Dá para usar o mel? Dá sim para usar o mel. O mel a gente considera como um super alimento, assim, ele é um bactericida natural. E com consciência dá super para usar o mel, porque ele tem muitos minerais ali que podem trazer muitos benefícios para a nossa saúde, inclusive saúde intestinal também. Nossa, que legal. Vamos consumir mel. Sim. Mas quando se fala em mel, não é aquele mel é o mel natural de abelha ou aquele, porque eu tenho aquele melzinho caro que é uma delícia que se vê no supermercado. Não é aquele mel não, né? Não, o mel de abelha mesmo, assim, esse é o que a gente tem que consumir. Ah, tá. Produção, coloca mais uma foto aí na sequência de alimentos que causam malefício ao organismo. Vamos ver o que, é que a produção selecionou agora. Refrigerante. E aí? Vamos lá. Esse é um grande dilema, né? Assim, é um grande consumo pela nossa população, um grande consumo de refrigerante, e existem muitas possibilidades aí. Caso você seja uma pessoa que tem muita necessidade do consumo de refrigerante, eu indicaria que você consumisse o zero, pelo menos por um tempo para substituir. Porque o refrigerante, ele é uma concentração altíssima de açúcar, altíssima. E por ser, como a gente chama assim, de calorias líquidas, você consome aquela caloria com muita facilidade. Então você bebe 3, 4, 5, até 6 copos de refrigerante com muita facilidade, ingerindo assim calorias exorbitantes num período muito curto. O uso de refrigerante pode trazer o diabetes? Pode, sem dúvida, sem dúvida. Assim, Independentemente de ter histórico de diabetes na família. independentemente, assim, o histórico é um ponto importante, certo? Porém, os seus hábitos de vida é o que mais vai pesar naquele momento. A sua genética não determina necessariamente o que você vai ter ou deixar de ter, e sim os seus hábitos de vida. Ah, tá. Eu acho que a produção não colocou aí na lista, mas me veio aqui na cabeça. O café. Porque aí diz que o café é muito bom, é estimulante. O café traz malefícios para o organismo ou não? Não, de maneira nenhuma. O café, o que pode trazer malefícios referentes ao café seria a sua temperatura, porque muita gente toma um café muito quente, então pode acabar prejudicando a parede intestinal, a parede do estômago, certo? Porque o café, o tempo da boca para o estômago são 10 segundos. Então não há tempo para o café esfriar. Entretanto, o café ele é um ótimo neuroprotetor, ele pode agir de maneira que proteja o funcionamento do seu cérebro, ele é um ótimo estimulante, certo? Ele pode ali aumentar o seu gasto calórico diário, mesmo que de maneira modesta, mas pode aumentar sim. E o café, ele só seria prejudicial em um caso. Caso o indivíduo tenha pressão alta e não tenha o consumo de café já recorrente no seu dia a dia. Caso o indivíduo tenha o consumo de café por muitos anos e passe a ter pressão alta, isso não vai alterar em nada, então pode consumir sem medo. Ah, deixa eu ficar bem claro. Então, para o paciente que não tem o hábito de consumir café e ele tem pressão alta, se ele começar a tomar o café, vai agravar a pressão dele. Exatamente, exatamente. Exatamente. Muito bem. O café descafeinado, ele é menos ruim ou mais saudável? Assim, o café normal, o café comum que a gente consome é bem mais saudável do que o descafeinado. O descafeinado passa por muitos processos químicos. Há alguns relatos de artigos científicos que fazem esse comparativo, não, essa relação do café descafeinado com alguns tipos de câncer. Nossa. Pela química que tem presente nele. Então, assim, opte sempre pelo café comum. O café normal que a gente já consome normalmente.
Maravilha. Produção, joga mais uma foto, produção. Vamos ver aqui a alimentação. Tem muita gente que vai ficar triste. O famoso miojo, macarrão instantâneo. O miojo, na realidade, é um alimento que, se for possível, exclua da sua alimentação. Muito rico em sódio, certo? Simplesmente, ele só tem carboidrato, que seria, vamos dizer assim, açúcar, para ser um pouco mais claro. Ele só tem carboidrato, riquíssimo em sódio, faz muito mal a nível intestinal, então pode trazer prejuízos aí muito graves. Inclusive, tem pesquisas que apontam que aquele temperozinho que é usado para temperar o macarrão, ele tem substâncias cancerígenas. Você já leu alguma coisa sobre isso? Sim, tá certíssimo a sua colocação. É um alimento que, assim, a gente costuma dizer na nutrição que quanto maior a validade do alimento, menor a sua, certo? Quanto maior a validade do alimento, mais produtos químicos e conservantes vão ter naquele alimento. E o miojo, o famoso macarrão instantâneo, miojo, é um deles. Então pode trazer diversos malefícios aí. Maravilha. Tem muita gente que é fácil de fazer, né? Não, vou fazer um miojozinho, mas isso aí é terrível para o organismo. Tem mais alguma foto, produção? Coloca aí. Qual o próximo alimento que o pessoal vai ficar triste em tirar da sua... Ixi, a manteiga. Vamos lá. A manteiga dá super para usar, dá tranquilamente para usar no seu dia a dia. Sério? A manteiga dá para usar? Seríssimo, dá para usar de maneira moderada, óbvio. A manteiga é rica em vitamina E, certo? Tem ali uma presença de cálcio, por ser derivada do leite. Porém, como qualquer gordura, é bastante calórica, tem gordura saturada, pode aumentar o colesterol. Então, assim, de maneira moderada, dá super para usar manteiga. Tá. A margarina, que é o vilão da história, não é isso? A margarina, já houve o tempo que a margarina era vilã. Hoje, a composição da margarina mudou e dá tranquilamente para consumir a margarina como opção, porque a margarina, antigamente, ela tinha a presença ali de gordura trans, que é uma gordura muito prejudicial para a nossa saúde, em diversos aspectos. E quando houve essa mudança, dá para substituir hoje até pela manteiga. Eu sei que é até uma coisa polêmica, mas dá para substituir tranquilamente. Só não exagerar. Só não exagerar. Coloca mais um alimento aí na tela, produção. Vamos ver qual é o próximo aqui, que vai deixar as pessoas felizes ou alegres. O que será que vem aqui agora? O queijo, dá para consumir direto? Tranquilo? Dá para consumir tranquilamente. E como qualquer alimento, assim, a gente sempre tem que buscar o caminho do meio, assim, o caminho do equilíbrio. O queijo também rico em vitamina E, vitamina D. O queijo ali é um ótimo alimento para consumir, dá tranquilo. Coloca a foto aí, produção. O pessoal já colocou sorvete aí na tela. É uma paixão, principalmente nós que moramos aqui no Nordeste, que é uma região muito quente, né? Sempre, vou tomar ali um sorvetezinho para esfriar. Dá para se alimentar? Dá para usar o sorvete ou a gente tem que tirar o sorvete do cardápio? Dá para usar tranquilo, de maneira pontual, né? Não sempre. Existem diversos tipos de sorvete, assim, opções mais saudáveis, com menos gordura, sorvetes à base de fruta, à base de água, e que não levam tanto açúcar assim. Então dá para a gente usar aí como opção nesse dia de calor, como eu te falei, de maneira pontual, com equilíbrio. Ô Pedro, eu já entrevistei algumas outras pessoas, vários nutricionistas, e sempre a divergência, que é uma polêmica em relação ao leite. Uns dizem que o leite faz mal para o organismo, que o leite é inflamatório, que tem que se tirar o leite da nossa dieta, que a gente não precisa de leite. E afinal de contas, dentro do seu conhecimento, o leite, ele é bom ou ruim para a nossa saúde? Vamos lá. O leite, ele só é prejudicial a quem tem intolerância à lactose ou algum tipo de alergia a alguma proteína do leite. O leite é um alimento muito completo, um dos mais completos que a gente tem aí como opção para consumo. O leite é muito anti-inflamatório, muito pelo contrário do que falam, ele é anti-inflamatório. Ele combate citocinas inflamatórias no nosso corpo. Além de que o leite, ele tem a presença muito forte do cálcio. O cálcio é um grande agente
nesse momento, nessa luta de perda de peso. Ele ajuda muito nessa questão de perda de peso, certo? Além de ter muitas vitaminas e minerais, rico em proteína, rico em carboidrato, gordura, que também é necessário para a nossa alimentação, certo? Então, o leite, assim, de maneira geral, ele é um excelente alimento, excelente para consumo. Muito bem, tem mais uma foto aí, produção? Joga aí rapidinho. Já está caminhando já para os instantes finais do programa. Qual o outro alimento aí? A bolacha recheada. A bolacha recheada, ele é o tipo de alimento que a gente chama de alimento hiperpalatável. O que é que significa isso? Ele é muito rico em gordura, açúcar e sódio. Então, dentro desse alimento, a gente tem várias sensações, vários estímulos cerebrais que faz com que a gente não consiga comer só um. Quem já comeu bolacha recheada concorda comigo que dificilmente você come uma ou duas. Então, assim, é riquíssimo em açúcar e gordura, além de ter ali a presença do sódio. Então, o ideal é que ou você consuma o mínimo possível ou não consuma, certo? É como você bem falou, é difícil você abrir um pacote de bolacha recheada e comer só um ou dois. Você vai comer um, dois, não, mais um, mais três, quatro, daqui a pouco vai embora o pacote. Tem mais uma dúvida que eu tenho, você que é especialista na área de esportiva e de treino, que também gera polêmica, é a questão do consumo do whey. Tem pessoas que dizem que o whey só pode ser consumido por pessoas que fazem atividades, exercícios físicos. Uns dizem que dá para consumir o whey. Não, uns dizem que o consumo de whey vai trazer problemas nos rins. Afinal de contas, dá para se consumir o whey sem ser através de práticas esportivas ou não? Dá, sim, tranquilamente. O whey protein é uma proteína de altíssimo valor biológico. Ela é muito completa, de vários aminoácidos e traz, assim, benefícios imensos. Traz benefícios a todas as idades. Há muita prescrição, muitas vezes até para idosos, para complementar essa proteína diária. Então, o whey nada mais, nada menos é que uma proteína muito boa, que vai trazer muitos benefícios à saúde, vai fazer manutenção de massa muscular, prevenir algumas doenças que podem vir pela falta de proteína. Então, assim, não traz nenhum prejuízo. É muito tranquilo de consumir, treinando, fazendo atividade física ou não. Maravilha. Meu querido Pedro Medeiros, obrigado pela sua participação. Tem algum outro que a gente não citou aqui de alimento que você queira alertar sobre o consumo dele? Acredito que a gente tenha trabalhado aí os principais pontos, né? Acredito que seja a maioria das dúvidas da maioria das pessoas, sejam esses alimentos que a gente citou. E, assim, agradeço o espaço, agradeço a conversa. Muito obrigado. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Pedro Medeiros, como encontrá-lo nas redes sociais, telefone, site, fique à vontade, querido. Vamos lá. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, podem me seguir no Instagram, @PedroMedeirosNutri. E lá no meu próprio Instagram tem um link que você vai direto no meu WhatsApp. Então, assim, só mandar uma mensagem para mim. Se você tiver dúvida, quiser marcar consulta, quiser conversar comigo sobre qualquer coisa, estou sempre à disposição. Só ir lá no meu Instagram, @PedroMedeirosNutri, que a gente sana todas as dúvidas que vocês acharem necessárias.